Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa aula número 1 da obra O Livro dos Médiuns. Eu fiz um tour um pouquinho aqui de onde eu estou para mostrar essa linda manhã de quarta-feira, 2 de abril de 2025, que é quando eu estou gravando essa videoaula, né? Dia delicioso com essa chuva maravilhosa. Bom, indo então ao ponto, né, ao assunto, já entrando então na nossa aula de número 1. E a aula de número 1, constando aqui de O Livro dos Médiuns, né? Iniciaremos então a primeira parte do livro, né, que são noções preliminares, no capítulo 1, cujo título, desde que eu li a primeira vez essa obra, esse título me encantou, o título desse capítulo, porque ele é de uma lógica. O título do assunto, do primeiro assunto do capítulo 1, das noções preliminares, primeira parte do Livro dos Médiuns, o título do capítulo é de uma lógica imensa, porque nós estamos estudando, iniciando a estudar a comunicação com os espíritos. Então a questão é, existem espíritos? Há espíritos? E é o título desse capítulo. Há espíritos. Vejamos então, vem comigo. Olha só, Kardec começa escrevendo o seguinte, no item 1. A dúvida concernente à existência dos espíritos tem por causa primeira a ignorância da sua verdadeira natureza. Geralmente são imaginados como seres à parte na criação e cuja necessidade não está demonstrada. Muitos não os conhecem senão pelos contos fantásticos com que foram embalados, mais ou menos como se conhece a história pelos romances, sem indagar se esses contos, apartados dos acessórios ridículos, repousam sobre um fundo de verdade. Só o lado absurdo os impressiona, não se dando ao trabalho de tirar a casca amarga para descobrir a amêndoa. Rejeitam o todo como fazem na religião. Aqueles que, chocados com certos absurdos, ou abusos que diga, confundem tudo na mesma reprovação. Incrível, né? Incrível. Realmente, a natureza dos espíritos, a veracidade da sua existência, embora acredito que, em média, todo mundo concorde que há alguma coisa além da matéria, eu acho que isso é até intuitivo para a grande parte, para a grande maioria das pessoas. Mas daí o enxerto de fantasia, né? E aí, nos nossos tempos, né, nós estamos em pleno século XXI, 2025, a fantasia, os romances, as obras teatrais, os contos de fada, que aludem os espíritos de uma forma mágica, de uma forma fabulosa, os filmes de Hollywood no cinema, né, que abordam a questão dos fantasmas, dos espíritos, tudo isso nos confunde, tudo isso confunde e nutre o imaginário das pessoas acerca da existência desses seres, que sim, são reais, têm inclusive realidade física. Eles de fato existem. Esse é o objetivo a ser demonstrado nesse capítulo, né? Muito interessante. Estamos no item 1 e Kardec prossegue. Qualquer que seja a ideia que se faça dos espíritos, essa crença está necessariamente fundada na existência de um princípio inteligente, fora da matéria, e é incompatível com a negação absoluta deste princípio. É verdade, a crença na existência dos espíritos tem por base, né, tem por princípio a existência de algo além da matéria.
Intuitivamente é isso que significa espírito, né? Nós nos reconhecemos, vivemos, nos relacionamos, trabalhamos, estudamos, nos divertimos, nos alimentamos, tomamos banho. Tudo isso é possível através desse corpo, né? O corpo físico que todos nós temos. Porém, para além desse corpo físico, que exerce todas essas atividades que eu acabei de falar e muitas outras, né? Existe o ser para além da matéria, né? O ser que pensa, que raciocina, que sente, que se emociona, nos diversos matizes e amálgamas que as emoções podem nos trazer. É o espírito isso? É o espírito que concede todas essas propriedades? É verdade que hoje nós vivemos meio que numa gangorra, sabe? De um lado o materialismo puro, né? Que vê em todos esses atributos que eu falei, obra da nossa mente, obra do nosso cérebro, bioquimicamente explicado. Só que não, muitas coisas a bioquímica não explica, muitas coisas a bioquímica estabelece como uma lacuna, um verdadeiro buraco. E do outro lado da gangorra, a espiritualidade, que crê que existe sim uma alma, existe um espírito, e todos os povos, em todas as culturas, atestam a existência desse ser imaterial. Portanto, tem coisa aí, concorda comigo? Bom, no item 2, Kardec começa da seguinte forma: desde o momento que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, é preciso admitir também, ou seja, você admite que há um espírito, você que está me ouvindo agora, não é? Você admite que além dessa argamassa de massa, de matéria, desse conglomerado de moléculas, de substâncias químicas, músculos, órgãos, vísceras, ossos, sangue, pele, pelos, cabelos, você que entende ou intui ou vê de maneira muito lógica que além disso tudo há um espírito que sobrevive à morte desse avatar e que é imortal, você precisa então admitir algumas coisas que Kardec pontua aqui. Primeiro, que ela, né, essa alma, esse espírito, é de natureza diferente da do corpo, uma vez que separada dele não lhe tem mais as propriedades, com certeza. A natureza desse espírito, pelo menos a priori, nada tem que ver com o corpo físico. É uma natureza outra. Daí esse assunto, e é muito interessante citar isso, daí esse assunto fazer parte do rol da ciência espírita, né? O Livro dos Médiuns é uma daquelas obras, junto com a Gênese que já estudamos, que faz parte com muita preponderância da ciência espírita, né? Nós sabemos que espiritismo é ciência e filosofia, com consequências morais. Alguns gostam de admitir o lado teológico também, que de fato é consistente. Existe o lado teológico na doutrina espírita, que nos convida ao apelo religioso. Mas, por enquanto, eu, pelo menos nessa obra, eu deixarei esse aspecto religioso de lado. Vamos nos concentrar no aspecto científico, principalmente, e, quando cabível, e sempre vai ser cabível, o aspecto filosófico com as tais consequências morais. Então, veja bem, primeiro detalhe, é uma pesquisa. Aliás, eu estou te convidando a, junto comigo, a partir de agora, empreendermos uma pesquisa. Uma dica, já arranja logo um caderninho, sabe? Estuda essas aulas, assiste esse vídeo com um caderninho, um lápis, uma caneta, um marca-texto e, claro, indispensavelmente de posse do Livro dos Médiuns. E aí vamos estudar juntos. E aí é bom esse caderninho para ir anotando coisas, dicas, informações, porque é uma pesquisa. É disso que trata também o Livro dos Médiuns. Pesquisar um pouco a natureza desse espírito imortal que somos nós.
Entendamos uma coisa interessante, estudar essa obra, esse novo projeto nosso, né, que estamos aqui na aula 1, tivemos a aula 0, tá? Na semana passada. Tivemos a aula 0. Você que está chegando agora, você que está tomando conhecimento agora dessa obra, essa é a aula 1, mas tem a aula 0, que foi na semana passada. Vê aí no nosso canal, né, o canal do Lar dos Humildes, lá no YouTube. É só você ir no YouTube e colocar lá na aba de busca, né, lá na lupinha, você coloca Centro Espírita Lar dos Humildes, vai estar lá a aula 0, bem como muitas outras coisas valiosíssimas. Bom, então é bom anotar, é uma pesquisa, né? Então, primeiro dado, primeira informação, a natureza do espírito possui propriedades diferentes da do corpo, o que parece ser muito lógico, o que parece ser muito racional e faz todo sentido. Segundo, que goza da consciência de si mesma, uma vez que se lhe atribui a alegria ou o sofrimento. A alegria ou o sofrimento. Ou seja, a alma, ela tem individualidade. O espírito imortal que somos, ele é, um ser individual, consciente de si mesmo. Ou seja, a alma, mesmo quando ela se separa do corpo físico, né? Quando o espírito separa-se do corpo físico, através do fenômeno da morte biológica, ela continua, ela vive e continua com a mesma consciência, no mínimo, por base a mesma consciência, inclusive com as alegrias e tristezas, sonhos e ilusões, conhecimento e ignorância, amor ou desamor, afeto ou desafeto, enfim, com todos os atributos da alma, né? Muito, muito interessante também. E Kardec continua, né? Dizia-se antigamente que o céu estava em cima e o inferno embaixo. Mas o que é o alto e o baixo no universo? Desde que se conhece a redondeza da Terra, olha, a Terra não é plana. Terra é redonda, esférica, Kardec aqui já admitindo, viu? Ó, você terraplanista que porventura esteja aqui nos ouvindo, viu? Tome tento, viu? O universo, desde que se conhece a redondeza da Terra, o movimento dos astros, que faz com que o que é alto em um momento dado torna-se o baixo ou o abaixo em 12 horas, Kardec aqui numa linda alusão ao movimento de rotação da Terra, né, e ao fato de que, para quem acha que o inferno fica embaixo, mas se você cavar um buraco indefinidamente, tem uma hora, quando você passar do centro da Terra, você vai subir, né? Gravitação básica, né? Então, após as 12 horas, o infinito do espaço, no infinito do espaço, qual olhar mergulha em distâncias incomensuráveis, né? Aqui Kardec está fazendo, parece até que é destoante, mas não é. Kardec está nos lembrando, e isso vai ser muito importante, da imensidão do espaço, da imensidão do cosmos, do universo, aliás. Pois é o universo que comporta tudo, tudo. O universo que comporta os conglomerados globulares de galáxias, os conglomerados de galáxias, as laniaqueias, as galáxias, a nossa linda galáxia Via Láctea, que abriga lá entre os braços de Sagitário e de Órion o nosso querido sistema solar, composto pela nossa linda estrela amarela de quinta grandeza, o nosso Sol, com 8 planetas cortejando num bailado gravitacional maravilhoso, dentre eles contas, joias maravilhosas, o magnífico Júpiter, o soberbo Saturno com seus anéis, mas partindo do Sol, o terceiro mundo em distância em relação ao Sol, está aqui a nossa linda joia azul, palco do nosso drama e da nossa odisseia nesse mundo, palco da nossa vida, palco das nossas encarnações pretéritas, encarnação atual e encarnações vindouras, sim, pois temos muito o que fazer aqui nesse mundo, muito, e Kardec já nos prepara um pouquinho
para vislumbrarmos depois de tudo isso, né? E ele continua: é verdade que por lugares baixos se entende também as profundezas da terra, mas em que se tornaram essas profundezas desde que foram pesquisadas pela geologia? Em que se tornaram igualmente essas esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu de estrelas, desde que se sabe que a Terra não é o centro dos mundos, que nosso Sol, ele mesmo, não é senão um dos milhões de sóis que brilham no espaço, sendo cada um o centro de um turbilhão planetário, né? E aqui, que brilhante alusão ao aparato astronômico, né? Lembrando da teoria das esferas celestes, estamos aqui lá em Cláudios Ptolomeus, né? O astrônomo Cláudios Ptolomeus, que criou essa teoria, ou pelo menos defendeu essa teoria das esferas celestes, que aí sim tinha o cima e o embaixo, mas a astronomia desenvolveu e lembrou que não existem essas esferas, existe o espaço infinito. Lembrando também que o Sol é só mais uma estrela dentre... Kardec fala aqui entre milhões, é que na época não se conhecia, né? Mas hoje, meus amigos, minhas amigas, são bilhões, na verdade trilhões de sóis, trilhões de estrelas. Olha só a nível comparativo. Você já foi à praia? Gosta de ir à praia? Deitar? Eu adoro ir na praia, eu fico encalhado ali na areia eu gosto de ficar olhando assim de bruço, sabe? Olhando para a areia, aqueles cristalzinhos de tudo quanto é cor. Tem grão de areia que nem vidro, vermelho, verde, amarelo, roxo. Eu amo isso. Olha só, existem mais estrelas no céu do que grãos de areia nas praias de todo o nosso planeta. De fato, né? Há muitas moradas na casa do Pai, porque são trilhões de estrelas. Cada estrela dessa acompanhado por um turbilhão, ou pelo menos a maioria, né? A maioria, existem estrela desprovida de contas miridiáticas em torno, mas a maioria das estrelas, elas são sim acompanhadas por, 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 por planetas, por mundos, né? Quantos deles, né, estão no nosso nível? Quantos deles, de repente, já descobriram uma doutrina espírita? Ou quantos estão ainda na criancice filosófica, acreditando ainda em deuses da chuva, deuses do sol, deuses dos rios, sem nenhuma crítica aos nossos queridos irmãos que ainda têm essas crenças? Quantos já são muito, mas muito mais superiores a nós mesmos, hein? Que já conhece a essência do espírito, que já conhece as propriedades até físicas do espírito. Seres esses que em algum mundo, em alguma conta maravilhosa de luz, esse momento deve estar então estudando coisas muito mais sofisticadas, né? E aí Kardec continua. E aí ele fala da nossa, de certa forma, insignificância, né? A astronomia, ela nos demonstrou isso, que nós somos insignificantes. Achávamos que éramos o centro do universo, né? Na época de Aristóteles, corroborado pelo Cláudios Ptolomeus, que eu acabei de falar, mas com Nicolau Copérnico, depois com Galileu Galilei, depois com Tycho Brahe, depois com Johann Kepler, culminando com Sir Isaac Newton. Aprendemos que nós não somos o centro do universo. E hoje com um telescópio espacial James Webb, né, um telescópio orbital, sabemos que nós somos um grãozinho de poeira solto no espaço, às vezes embalado por um querido raio de sol. Depois eu vou falar para vocês sobre o pálido ponto azul, é lindo demais. Bom, nós somos um planeta simples, quase que insignificante, um grãozinho de poeira solto no espaço. Nos perdemos na imensidão do cosmos. A astronomia, né, a astrofísica nos tirou do centro do universo e nos relegou para um cantinho de nada,
pois na imensidão do cosmos nós sequer aparecemos, mas nos demonstrou também o quanto especiais nós somos, o quanto raros nós somos, porque apesar de muita literatura sem evidências, né, muitas vezes, na maioria das vezes, apesar de disse e me disse, apesar de ideias que se tem, ideias que se acredita, e com muito respeito a cada uma delas, o fato é que o único mundo habitado até o momento que se conhece é esse, é a nossa linda joia azul. Eu mesmo não tenho dúvida nenhuma de que inúmeros, milhares, milhões, bilhões de outros mundos possuem vida. Vida como a nossa, vida diferente da nossa, vida no nosso nível hierárquico, vida menos avançada do que nós, vida, civilizações mais avançadas do que nós. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso seja um fato, mas ainda não os conhecemos. Ainda não temos evidência ou evidências, aliás, nenhuma evidência material de que isso seja verídico. Precisamos dar tempo, aliás, como dizia Allan Kardec, precisamos dar tempo à ciência, aos astrônomos, à ciência, à tecnologia, que cada vez mais estão descobrindo equipamentos, parafernálias tecnológicas que nos permite viajar além dos olhos, nos permite percrustar esse universo infinito na busca dos nossos outros irmãos, nessa seara cósmica, nesse universo criado por Deus. E com certeza, meus amigos, minhas amigas, a vida não é privilégio só da nossa linda joia azul, não. Deus é bom demais, e Deus, como diz até na parábola do semeador, né? Deus é como o criador do jardim e o próprio semeador, o próprio jardineiro, e ele com certeza semeou, cultivou, semeia e ainda cultiva a vida aqui, ali, acolá e em todos os rincões do universo. Mas as distâncias são incomensuráveis. Bom, eu vou aproveitar essa passagem astronômica, de certa forma até poética, para finalizarmos a nossa aula de hoje. Só estamos começando essa viagem no universo da mediunidade. Espero muito que vocês gostem. Deixem aí a crítica de vocês, os comentários, se gostou, se não gostou, sugestões, o que você está achando. Só estamos começando. Me permita ser repetitivo. Só estamos começando. Muito ainda está por vir. Bom, mas por hoje é só. Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou. Cuidemos uns dos outros. Cuidemos com muito carinho, amor e gentileza, doçura e mansuetude uns dos outros. Tchau.